Prazer, eu sou o Daudas e este aqui é o Aeroc ND63, um teclado baratinho que traz um excelente custo-benefício. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de agradecer vocês porque o canal está crescendo muito e esse vídeo vai ter um sorteio. Então no final do vídeo aí, você pode ver pelos timers que tem aí, que vai ter uma aba escrito sorteio. Lá eu vou explicar totalmente para vocês como é que vai funcionar o sorteio, mas dando uma resumida aqui, ele vai funcionar no Discord, mas tem vários requisitos, como curtir e comentar esse vídeo, por exemplo. Então fiquem aí com o review e fiquem espertos que no final do vídeo tem sorteio. E esse aqui é o ND63 Pro da Aeroc. Eles me enviaram esse teclado para fazer review, eu já estou enrolando um pouco, mas ele está aqui agora. Ele possui duas versões, sendo a normal e a Pro. A diferença está no visual praticamente e no switch. Enquanto a normal leva os engraves na parte superior, a Pro leva na lateral. Outra coisa diferente também é o switch. O Pro leva azure, enquanto o normal leva aquele amarelo que já é um pouco ultrapassado. Eu recomendo pegar a versão Pro, que já vem com esse switch azure, que é bem melhor do que aquele amarelo. O ND63 Pro nada mais é do que o Mu 68 Pro, só que na versão baratinha dele, tendo uma case de plástico. Seu visual é minimalista e não é nada extravagante que nem um Nano 68 Pro, um Hero 68 ou um Made 68 Pro. Ele tem os engraves na parte lateral, tem uma carcaça sem nenhum detalhe aparente da marca, sendo uma case totalmente preta. Na parte de baixo temos o papelzinho com todas as infos do teclado e aqui encontramos a logo da marca, somente aqui. Tem pezinho ajustável e possui níveis de borracha em todos os níveis. São 3 níveis, né? Sem o pezinho ativado, o primeiro nível com pezinho e o segundo nível do pezinho. Todos eles vão possuir a borracha antiderrapante. A construção desse teclado é feita de plástico. É um plástico de excelente qualidade, tendo uma textura muito melhor do que a do Fun 60 e também ele tem uma resistência melhor, o que eu achei surpreendente. Esse aqui eu sinto que mesmo se eu tentasse aplicar muita força, seria muito difícil quebrar ele. Então ele leva um ponto muito positivo aqui. Ele tem alguns mods de fábrica e com isso seu peso fica em torno de 600 gramas em média. Minha unidade pesa isso, a sua pode pesar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Suas keycaps são feitas em ABS, o que me chatearam um pouco, mas são ABS de boa qualidade até, tendo double shot e elas são vazadas na parte lateral. Incrivelmente tem uma textura boa, apesar de não ter o mesmo nível de uma PBT, chega bem próximo ali. Os switches são da própria marca, são OKT Azure, são de boa qualidade, tem um som bem gostoso e com uma sensação média ao apertar, ele não é muito leve. Parecem bastante com os Jades, pode até se dizer quase clone, só que eles vão ter a Steambox aqui, quadrado, que é muito bom para a estabilização do teclado. Ele também possui um difusor de luz que ajuda bastante no RGB, ou seja, um switch legal até pelo preço desse teclado, ele vai conseguir sim suportar o teclado em 0.02 de Rapid Trigger. Agora falando sobre o som do teclado, né? O som dele é gostoso, achei um dos melhores desses mais baratinhos. Só o som dos estabilizadores que eu não gostei muito, me deixaram um pouco decepcionado, mas no geral também a sensação de digitar nele é boa, então se torna tanto um teclado para jogar quanto um para digitar. O RGB desse teclado é bem da hora, tem bastante efeito no site da Aeroc e faz até sentido o RGB ser bom, porque ele tem um difusor de luz nos switches. O RGB dele é virado para o Sur, então tome bastante cuidado ao comprar keycaps vazadas para cima, porque elas podem ficar fracas, e não é culpa da keycap ou culpa do RGB, é apenas que ele é virado para o Sur, então dê preferências para teclas laterais, assim como essa. Agora falando sobre performance, né, que é a parte mais importante aqui pro canal, e também eu acho que o maior motivo de vocês estarem vendo esse vídeo aqui. O seu teclado consegue sim atingir seu Rapid Trigger de até 0.02 mm e eu achei muito estável porque não ocorreu nenhum bug comigo enquanto eu utilizava esse teclado em 0.02. Eu utilizei majoritariamente para jogar FPS, em específico CS. Eu joguei em vários servidores como Faceit, MM ou até mesmo na GC e não tive nenhum problema, seja de latência ou com o teclado ativando sozinho. Vou mostrar no software quais configurações eu utilizei e quais eu recomendo utilizar na parte de software para tirar o máximo de performance e com o mínimo de bugs possível.
Para fins de curiosidades, a latência desse teclado é de 0,31 milissegundos e sua dead zone é de 0,023 milímetros. E todas essas informações, quanto também tias e recomendações desse canal, no geral, tem o link aí da planilha aí embaixo. Em features, ele possui quase todas as funções de teclados magnéticos, mas ele vai possuir todas as funções do Move 8 Pro. Então ele vai ter DKS, TGL, etc. Mas de importante, ele vai ter o Snap Tap aí pra rapaziada que gosta. Ele não terá Rap Snap e nem OKS. O OKS seria o Dual Release Trigger. Ele não possui, ele possui apenas o Snap Tap. Aí na descrição eu vou deixar o web software da X/iRock. Para acessar ele é bem fácil, você vai acessar o link da descrição e aqui vai estar aparecendo outra coisa, não vai estar aparecendo o teclado ou o periférico que você deseja alterar. Vai estar escrito permitir conexão. Você clica nesse permitir conexão e vai aparecer um pop-up para você. Nesse pop-up vai ter o periférico que você tem da marca, você vai clicar nele e clicar em permitir. Aí vai estar aparecendo igual está aparecendo para mim aqui. Você vai clicar no seu periférico e pronto, você já está no web software. Como eu, Daldas, utilizei esse teclado? Eu utilizei nas teclas que eu costumo utilizar, que é o WSD e o Ctrl, e coloquei em 0,02 milímetros para teste e diminuir a dead zone. Como eu recomendo que você utilize? Eu recomendo que você utilize quase igual. Só que de vez em colocar em 0,02, coloque em 0,04. A diferença não é tão grande e reduz muitos bugs que pode ocorrer com o teclado. Não ocorreu comigo, mas pode ocorrer com você, porque cada periférico tem ali sua diferença na hora de ser construído. Esse teclado e teclados especiais da X/iRock tem bastante efeito de luz, então só aqui já tem 10. Se você for para a segunda aba, tem mais 7, então totalizando 17 efeitos de RGB, mais 4 efeitos de resposta e você tem como personalizar ainda. Na aba de ações, você pode configurar o teclado no geral, remapear as teclas, ativar o macro, o DKS, o MT, o TGL e esse KME é o Snap Tap. Na aba de básico ou basics, dependendo de qual linguagem você está utilizando, você pode alterar o polling rate e uma configuração importante é ativar esse modo super resposta. Ele é o que faz chegar naquela latência tão baixa. E aqui você pode alterar os perfis do teclado. Agora, para atualizar o firmware ou resetar ele, você vai vir aqui na direitinha nessa bolinha, clica aqui e pronto. Vai ter essa aba aqui de firmware, onde você pode verificar se está atualizado ou não. Na data do vídeo de hoje, 18/2, o firmware está em 1.1.4. Então esse é o firmware atualizado do teclado. A gameplay com ele é sensacional, respondeu bem aos meus comandos e não tive nenhum bug utilizando ele, como eu disse anteriormente. Ele entrega bastante responsividade ao jogar FPS, que é o meu foco. Eu utilizei, como eu disse anteriormente também, para jogar CS, e foi muito tranquilo, não tive nenhum bug com ele. Creio que para a maioria dos jogos ele irá seguir o mesmo, tendo uma boa resposta e uma sensação boa de tatilidade. Mesmo sendo um switch magnético, esse peso a mais nele traz uma resposta física, pro teclado. Mesmo eu preferindo algo mais leve como o TDC Com, foi bastante interessante utilizar esse teclado, porque ele servia tanto para jogar na gameplay, eu sentia essa resposta física do teclado, também para digitar. A conclusão desse teclado é bem simples, ele tem um excelente custo-benefício para quem busca um teclado confiável, barato e com RGB legal. Ele possui ótimos números, uma digitação bacana e um web software em português. Tudo isso sendo barato, então para os brasileirinhos é uma escolha ideal. Eu recomendo ele mais do que o Fun 60 por ele já apresentar um controle de qualidade melhor, além de já ter um web software e não ocorrer alguns bugs que nem eu vi utilizando o Fun 60, aquele software todo bichado dele. Então para mim, esse aqui é uma das melhores escolhas abaixo dos R$300. Partindo para o sorteio, ele vai ser algo simples. Daldas, como é que vai funcionar? Primeiramente, o teclado que vai ser sorteado não é o do review. É esse aqui, tá até lacrado ainda, tem aqui meu endereço, etc. Eu vou tirar e vou te enviar. A iRock me enviou exatamente para isso. O sorteio vai ter duração de 14 dias, começando no dia 18/2, ou seja, hoje às 18 horas, até daqui 14 dias, onde o bot vai escolher uma pessoa. Essa pessoa que foi escolhida vai ter 24 horas para eu verificar se ela fez todos os requisitos. Caso ela não tenha feito todos os requisitos, será sorteada outra pessoa. Essa outra pessoa, obviamente, vai ter as outras 24 horas. E vai assim sucessivamente até eu achar alguma pessoa que vai ter todos os requisitos. A pessoa tendo todos os requisitos, eu vou enviar para ela o teclado totalmente de graça, sem ela ter que pagar envio, nada. Vai ser enviado para sua casa, só precisa receber e assinar. Quem é membro no canal tem 3 entradas no nível 3, nível 1 e nível 2 tem 2 entradas, quem é booster do server tem 2 entradas e os demais membros só tem 1 entrada. Antes de encerrar essa parte, eu gostaria de agradecer a todos por tornar isso possível. Isso aqui é uma forma minha de retribuir para vocês, então boa sorte para vocês. E assim, mais um vídeo já chegando ao fim, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, eu peço que você deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Se quiser ajudar ainda mais, se torne membro. No nível 2 de membro, em 2 meses, você tem consultoria comigo. No nível 3, você ganha uma consultoria instantânea comigo. Aí embaixo também vai ter todas as minhas redes sociais, inclusive o Discord, que é onde eu quero me tornar a maior comunidade de periféricos do Brasil. Então entre lá, tire suas dúvidas, arrume pessoas para jogar e etc. Se tiver vergonha ou não utilizar Discord, você pode tirar algumas dúvidas comigo no Instagram e no Twitter. É isso, fiquem com Deus e até a próxima.